Olá pessoal, aqui é o Mário Fernandes, o autor da série de histórias em quadrinhos Medalha de Sangue. E eu estou mostrando aqui esse quadrinho aqui que ele é o volume único, né? Ele é o volume único contando toda a série, né? Vou explicar aqui uma coisa para vocês aqui, que algumas pessoas andam perguntando, né? Veja só, esse quadrinho aqui, ele marca a minha história como quadrinista pelo seguinte, aqui em 2010, na época em que eu estudava, né, quadrinhos numa escola de artes aí, né, muito popular, então naquela época foi o meu primeiro projeto, só que esse projeto ele vem seguindo todo o meu desenvolvimento como artista, né? Como desenhista de histórias em quadrinhos. Então, houve um primeiro volume. Nesse primeiro volume, que foi intitulado, né, Sangue e Glória, que eram acho que 14 páginas, algo assim. E conforme foi tendo vendas, foi desenvolvendo, as pessoas foram se interessando. Então aí ele foi para 20 páginas, depois, posteriormente, ele foi para 30 páginas. Depois houve um segundo volume, né? E só que a princípio eu estava focando mais a Batalha de Monte Castelo, né, no primeiro volume. Aí depois, com o decorrer do tempo, o interesse das pessoas, então eu resolvi acrescentar mais a questão da geopolítica, né, da era Vargas, a questão dos atentados aos navios brasileiros por submarinos nazistas aqui no Brasil. Isso começou por volta de 2010, de 2009 para 2010, por aí, né? Então, na época, eu atuava numa instituição religiosa e não tinha tempo para me dedicar muito aos quadrinhos. Então, logo após terminar meu serviço religioso lá, então eu comecei a trabalhar, acho que em 2013, por aí, para 2014, e eu comecei a mexer um pouco mais, né? Então, quando vem para há uns 3 4 anos atrás, por aí, então eu resolvi sair do trabalho e me dedicar aos quadrinhos, porque até então eu não tinha tempo para me dedicar, né? Durante a rotina que eu tinha do trabalho. Então aí foi quando eu estudei também com um artista muito famoso, né? Um brasileiro aí muito bom. E fiz uma reciclagem. E aí eu pude me dedicar melhor aos trabalhos, né? Então aí isso já tinha o que? 2 volumes. Aí depois partiu para o terceiro volume. E agora, enfim, um volume único, né? Aqui, aonde você vai ter, né, toda a questão da participação da Força Expedicionária Brasileira, né, na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aqui ela começa com os ataques, inclusive eu acrescentei o ataque ao navio de Maceió em Sergipe, né? Até hoje tem o cemitério dos náufragos lá em Aracaju. E logo após isso eu consegui lógico, né? Na época em que eu comecei, eu consegui alguns depoimentos de ex-combatentes lá na associação. Recebi o V da Vitória do presidente da Associação dos Ex-Combatentes. Em Santana do Ipanema, consegui entrevistar um senhor que era ex-combatente também. Em Sergipe mesmo, entrevistei uma senhora que ela foi testemunha sobre o atentado ao navio de Marcel que foi torpedeado lá em Aracaju, né? E outras também. Só que durante esse período eu venho desenvolvendo. E assim, o interessante porque os primeiros volumes, conforme eu fui desenvolvendo, até como artista, os primeiros volumes eu fui modificando as páginas, porque aí o Medalha de Sangue ele pegou todo o meu desenvolvimento como desenhista, né? Então eu vim notando que as primeiras páginas dos primeiros volumes estavam
tinham que ser atualizadas, né? A arte não estava acompanhando as últimas, né? Então eu tive que modificar tudo para poder acompanhar, ficar a qualidade de arte, né? Então tá aí, eu gostaria que vocês, que de repente não compraram ainda, não adquiriram, você pode adquirir por esse número aqui que vai estar aí no rodapé do vídeo. E entre em contato comigo, me siga no Instagram também, no meu canal. Você que de repente está começando a acompanhar agora esse canal aqui no YouTube, você se inscreva para dar uma força. Se você puder me ajudar, quiser fazer um Pix para nos ajudar, né? Fica à vontade aí. Ok, galera?